Reta final para as eleições 2024. No domingo, vamos escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Por isso, hoje vamos ajudar você, eleitor, a tirar as principais dúvidas. Afinal, essa escolha mexe diretamente com o nosso dia a dia pelos próximos 4 anos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no SP Record o mestre em Direito Público, especialista em Direito Eleitoral, Dr. Lucas Fernandes. Doutor, seja bem-vindo ao SP Record. Muito obrigado, é sempre uma satisfação, Rafael. Boa noite a todos que nos acompanham também. Doutor, bom, a gente está na reta final, como eu disse ali, depois de amanhã todo mundo vai para a urna, né? Vamos começar falando um pouco para o principal protagonista desse momento, que é o eleitor. Aqui na nossa área de cobertura, né, da Record Interior, são 100 cidades, são quase 3 milhões de eleitores. A gente tem aí uma tela só para a gente mostrar essas informações. Olha só, aqui está a divisão, né, dos eleitores da nossa região, quase 3 milhões, como eu disse. Olha só, Ribeirão Preto tem a maioria, quase 480 mil eleitores, Franca 248 mil, Araraquara 170 mil, quase 170 mil, São Carlos está chegando ali perto dos 200 mil eleitores e Barretos 86 mil eleitores. Doutor, domingo os portões estão abertos a partir das 8 horas da manhã. O que o eleitor tem que levar para votar, né? Porque a gente até brinca, né, que o título de eleitor a gente não precisa levar no dia para votar. Exatamente, Rafael. O principal documento, na verdade, o único documento necessário é um documento de identificação com foto. Então, pode ser a CNH, o RG ou até a própria carteira de trabalho, também tem a foto nela. E toda essa documentação com foto pode ser substituída pelo e-título, porque é um documento oficial no aplicativo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem também a sua foto no registro da Justiça Eleitoral. Então, tendo um documento com foto e sabendo onde fica a sua sessão, o eleitor já pode comparecer para a votação. Quer ver só? Tem mais aqui uma ajuda para o eleitor. Tem os documentos, o doutor Lucas já falou alguns, mas olha aí, ó, vale a carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH e o e-título. Agora, doutor, tem uma informação importante com relação ao e-título, né? No domingo não consegue baixar, não consegue atualizar, tem que fazer antes. Exatamente. O prazo máximo para baixar o e-título na loja de aplicativo do seu celular é até amanhã, né, no dia 5. Então, esse aplicativo deve ser baixado ou até atualizado, porque da última eleição, quem de repente não apagou ou ainda tem esse aplicativo, tiveram atualizações, sejam do software, seja das próprias informações do eleitor. Então, é simples também, é intuitivo, a hora que abrir o aplicativo dá para ver o botão de atualizar também, mas até amanhã, dia 5, antes da eleição. Perfeito. Agora, se eu não me lembrar a minha zona eleitoral, a minha sessão, eu posso encontrar essa informação lá no site do TRE. Exato, do TSE, TSE. né? Do TSE. Exatamente, de forma muito simples, o jeito mais intuitivo é que o eleitor entre no site do TSE, vá em emitir certidão ou emitir título e ele vai informar a data de nascimento, o nome pessoal, o nome da mãe, no mínimo, além do CPF, e com isso vai sair ali as informações do local da votação e também da sessão, ou seja, a sala de votação. Doutor, no dia da eleição, no domingo, o eleitor ele pode ir vestindo a camiseta do candidato dele ou algum broche? Pode fazer isso? Sem nenhum problema, Rafael. O que a Justiça Eleitoral e a legislação não autoriza é aquela manifestação que seja padronizada. Então, se todo mundo de uma família for com a mesma camiseta de um candidato, já gera algum volume. Não pode. Se for barulhento, então mesmo que o eleitor vá sozinho com a sua camiseta, mas seja barulhento, ou manifestações coletivas, que não sejam organizadas, como nesse primeiro caso que eu dei, mas que ele encontre ali outros eleitores e comece coletivamente a fazer essa manifestação. Isso não pode. A lei autoriza a manifestação individual e silenciosa. São esses dois requisitos. Doutor, o eleitor pode levar a colinha? É importante isso para não esquecer o número? Pode levar a colinha e mais que isso, a colinha tem que ser em papel, porque não pode entrar com o celular na cabine de votação. Então, o eleitor pode inclusive usar o documento, por exemplo, a CNH digital para se identificar na porta da sessão, mas na hora que ele for para a cabine, ou seja, para a urna, naquele lugarzinho de votar, ele tem que deixar o celular em cima de uma mesa ou junto com os mesários. Por isso, se for preciso, leva ou o santinho, né, que a gente conhece, ou então escrito mesmo essa colinha.
Doutor, terminou ontem, né, o horário eleitoral no rádio e também na TV. Hoje foi o último dia para os candidatos, agora falando para os candidatos, né, para que eles pudessem pagar publicações em jornais. A partir de agora não pode mais. Não, na verdade, amanhã, como é sábado, a Justiça Eleitoral e a legislação permite que seja feita carreatas e manifestações até às 22 horas, ou seja, 10 da noite. Até ali pode haver distribuição de panfletos, a realização de carreatas, passeatas também, utilização de propaganda em alto-falante também, até às 10 horas de amanhã. E então é essa a limitação que é colocada. Depois das 10 não é possível. O que acontece com a propaganda na internet, doutor? Pode acontecer ainda amanhã? Tem horário para parar aqueles impulsionamentos, né, que o pessoal paga ali para as redes sociais? O que a resolução do TSE estabelece é que a propaganda ela tem que ficar suspensa durante todo o domingo. Então, mesmo que seja um impulsionamento, ele tem que acabar no sábado. O impulsionamento, para quem não sabe, é quando o candidato utiliza ali a rede social para alcançar mais pessoas, colocando um valor para que aquela publicação chegue além dos seus seguidores. Isso tem que ir até o sábado. E especificamente sobre postagens, ou seja, realmente posts, né, no Instagram, por exemplo, em qualquer outra rede, o candidato tem que fazer também só até o sábado. Não é possível fazer no domingo até às 17 horas posts novos e novas propagandas. Doutor, o que pode ser caracterizado como boca de urna, por exemplo, no domingo? Que tipo de ação? Tá. A boca de urna, às vezes a gente discute se, por exemplo, aquele convencimento com um parente ou então com um amigo que encontra na sessão eleitoral ou não boca de urna. O que a gente tem que entender para responder essa pergunta é que o que a Justiça Eleitoral quer fazer é proteger o eleitor. Então, se essa comunicação, se essa conversa mais próxima não tiver nenhuma pressão, se não tiver nenhum inconveniente, não tiver nenhum aliciamento ou alguma manifestação mais intensa, não é boca de urna. Uma coisa é você falar com um amigo que encontrou, com um familiar, mandar no grupo do WhatsApp sobre um candidato no dia da eleição. Outra coisa é ostensivamente você distribuir um panfleto, ficar querendo pregar um adesivo, entregar uma bandeira perto dos locais de votação ou no caminho do eleitor para votação. Isso seria boca de urna. Doutor, as prisões elas estão suspensas nesse momento, né? Mas tem exceções? Quais seriam? Sim, as prisões estão suspensas até as 48 horas seguintes à votação. Então, acaba no dia 17 até as 17 das terças-feiras. Mas isso não é, vamos dizer assim, um liberou geral ou uma impunidade. É uma situação, existem situações específicas, por exemplo, o flagrante, a proibição do salvo-conduto, ou então no caso de crimes inafiançáveis, exemplo, tortura, racismo, crimes hediondos, em que pode haver a prisão da mesma forma. Então, aquele eleitor que 5 dias atrás, 3 dias atrás, contando de hoje, até terça-feira, estivesse de alguma forma praticando um flagrante, ele vai ser detido pela polícia, vai ser levado para ser visto por um juiz, inclusive, Rafael, para poder permitir a ordem no dia da votação, que é domingo. Então, não é por isso que o eleitor tem que pensar que pode praticar qualquer tipo de ilicitude. Doutor, a gente está acostumado sempre em outros anos, né, em outras eleições, ver aquele monte de santinho, né, que são derramados aí na porta das escolas. Isso é proibido também? Se algum cabo eleitoral for pego nesse momento fazendo isso? Absolutamente proibido e também antiético, né? A gente vai pegar um monte de papel e ficar jogando nas ruas, em frente aos colégios. Então, até em termos de limpeza e cuidado com a natureza, não faz nenhum sentido. A legislação estabelece a pena de detenção de até 1 ano, que pode ser convertido naquelas prestações sociais para a comunidade, além de uma multa, que nesse caso, o derramamento de santinho, pode chegar ali até R$8.000, né? Que é aquele quando o candidato joga, os partidos ou correligionários ou até cabos eleitorais jogam aquele tanto de panfleto em frente dos colégios. Isso é proibido e tem as consequências da legislação. Doutor, para a gente encerrar, né, até agora em Ribeirão Preto, aquele portal web, o Pardal, né, web que registra denúncias, né, de propaganda irregular, ele recebeu 191 denúncias aqui em Ribeirão. Nas eleições de 2020 foram 216. Os candidatos estão mais conscientes ou as denúncias estão menores? Eu acho que a gente tem mais um clima, eu avaliaria dessa forma, o clima da eleição.
não me parece que nessa eleição agora, especificamente em Ribeirão Preto, nós estamos com menos intensidade vivendo esse período de propaganda eleitoral. Então talvez isso justifique a diminuição das denúncias nesse aplicativo Pardal. Mas isso, inclusive, Rafael, o Pardal está funcionando até no dia da votação. Caso o eleitor veja qualquer tipo de irregularidade, compra de votos, promessas, brindes, boca de urna, derramamento de santinho, é importante que ele denuncie. É um aplicativo simples, para baixar também na loja de aplicativos, para garantir a sua liberdade, a realização do seu voto, a realização da cidadania e da democracia. Perfeito. Doutor Lucas Fernandes, muito obrigado pela participação aqui no SP Record. Bom trabalho aí nos próximos dias. Muito obrigado, é sempre um prazer. Obrigado, doutor.